Olá, eu sou Fernando Gabeira e este é o programa Capital Natural. Estamos começando hoje uma série de programas sobre economia criativa. O conceito de economia criativa ganhou importância nos anos 90. Era uma estratégia para que grandes cidades como Londres, Barcelona e Nova York pudessem superar a decadência urbana causada pela desindustrialização. Era uma espécie de pulo de gato para que pudessem atrair novos investimentos. Quem fala de economia criativa não está falando apenas de atividades de criação, mas de atividades econômicas que dependem da cultura e das artes, como, por exemplo, a moda e o cinema. E o melhor de tudo é que o sucesso dessas atividades criativas estimula também setores tradicionais, como a indústria têxtil com a moda ou o setor hoteleiro com o turismo cultural. É verdadeiramente o cenário do ganha-ganha, perseguido pelo desenvolvimento sustentável. No programa de hoje, vamos mostrar o que é a economia criativa e o que ela tem a ver com o desenvolvimento urbano sustentável. Vamos falar de cidades criativas. São cidades que estão se reinventando, não a partir de receitas tradicionais do desenvolvimento, dessas que valem para todas, mas de uma forma singular, a partir da sua vocação específica. Para discutir esse assunto muito importante, convidamos Ana Carla Fonseca, consultora da ONU e autora de diversos livros sobre o assunto, e Adhemar Bueno, professor e coordenador do Laboratório de Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Ana, a cultura é um pouco desprezada no orçamento nacional. Ela atinge menos de 1% do orçamento. No entanto, em 2006, você escreveu um livro defendendo a ideia de que a cultura podia ser um dínamo do desenvolvimento sustentável. Como é isso? Pois é, nós caímos sempre naquela máxima muito perniciosa de que se não é medido não é importante, se não é importante não é medido, né? E a cultura sempre é vista, como você bem mencionou, como aquilo que é acessório. O que se percebe, como você dizia na introdução, é que diante de um mundo cada vez mais padronizado, com produtos e serviços muito parecidos, aquilo que é mais diferencial é o que efetivamente agrega valor ao que é produzido, que dá satisfação às pessoas, que pode custar mais caro, mas que tem valor e preço compatíveis e que transforma justamente a realidade de um espaço. A partir do momento em que esse olhar se faz mais sensível à cultura também por seu viés econômico, nós começamos a perceber que ela tem, todas as vertentes culturais têm um impacto econômico importantíssimo e mais do que isso, na nossa discussão de espaço urbano, a cultura forma esse ambiente propício à criatividade. Então ela contribui pelo que é medido, que é um impacto econômico mesmo, geração de emprego, de renda, arrecadação tributária, atração de turismo, mas também para formar esse ecossistema que é muito mais favorável à eclosão da criatividade. A economia criativa, ela é oriunda apenas da cultura ou ela tem uma extensão maior? Ela abrange uma intersecção entre cultura e ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia foram originalmente consideradas mais do que nada como veículos para esses conteúdos culturais. Mas depois rapidamente começou a perceber que também elas acabam agregando tanto a ciência quanto a tecnologia a uma série de outros setores que justamente geram direitos de propriedade intelectual de modo geral. Então ela fica nessa abrangência de cultura e tecnologia. Quem curte mais cultura fala assim, não, mas essencialmente cultura, quem curte tecnologia fala tecnologia, mas na verdade é um grande leque. Adhemar, o que você acha da cultura e, sobretudo, da economia criativa hoje no Brasil? A economia criativa já tem um papel estratégico ou ainda é considerado um pouco secundária como a cultura é? Bem, assim como a Ana Carla falou, a gente vê o resultado da cultura não atingindo indicadores como produtos e serviços convencionais, mais tradicionais, conseguem. Infelizmente, eu entendo que em alguns momentos a cultura é vista como algo secundário, principalmente na minha área de formação. Eu que estou numa escola de negócios, cultura não é vista como negócio. Cultura é vista muitas vezes como um passatempo, como um entretenimento. A gente sabe que faltam pesquisas, faltam estudos, indicadores para mostrar o quanto o desenvolvimento da atividade cultural pode alavancar uma série de outros negócios, como você mesmo colocou, como o turismo, né, como a cultura pode alavancar o turismo, que é uma das maiores indústrias que existem no mundo, e aqui no Brasil a gente está engatinhando nesse sentido. Quando você pega São Paulo,
onde o turismo é um turismo de negócios, existem uma série de museus que podem ser aproveitados como espaço de visitas para esses turistas, ou então a questão da gastronomia ou a questão da moda em São Paulo, a gente entende que ainda falta uma certa conexão entre essa visão da importância da cultura como negócio, pensando como uma atividade econômica efetiva e fundamental para o desenvolvimento não só da cidade, mas como do país como um todo. Na opinião de vocês, como eu posso distinguir uma cidade criativa? E como a cultura criativa se articula com a sustentabilidade? Então, Gabeira, esse é um ponto interessantíssimo, porque como a cidade criativa acaba sendo um conceito muito emergente, a preocupação que nós temos é justamente ter certeza que estamos olhando uma mesma foto, ainda que seja para criticá-la. E por conta disso, eu convidei 17 outros colegas de 13 países, portanto, os contextos mais diversos, buscando essas linhas de condução do que seria uma cidade criativa, sem necessariamente colocar uma amarra nesse conceito. E o que foi possível perceber de todos os países, de Taiwan, a Noruega, da África do Sul, aos Estados Unidos, é que uma cidade que se pretende criativa tem 3 características principais, que são inovação, e inovação, como você bem colocava, como soluções a problemas para uma cidade que se reinventa, tanto aquelas de bancada de laboratório como as sociais, as culturais, ou seja, o que faz com que, de fato, a mola ande e gire. E conexões entre áreas da cidade, que é um dos problemas que nós vivenciamos hoje, né? Cada um mora em guetos mentais e as minhas cidades não coincidem com as suas. Também entre público e privado, entre local e global. E cultura, por fim, pelo seu impacto econômico, pela criação desse ambiente. Essas são as 3 características que, invariavelmente, independentemente do tamanho da cidade, de sua condição socioeconômica e de sua história, sempre se apresentam como uma cidade aborda essa questão de criatividade. A conexão disso com sustentabilidade depende muito de qual é o olhar da política pública. Porque a economia, como a economia agrícola, a economia criativa, como a economia industrial, na verdade é desprovida de bem ou mal, né? Ela é uma série de instrumentos. Como esses instrumentos são utilizados, efetivamente depende de como a política tenha sido decidida. E a economia criativa, ao se valer da criatividade e concretizá-la, portanto, em produtos, serviços, processos, tanto pode se pautar por uma economia mais inclusiva, que valorize o pequeno empreendedor, que gere uma conexão em rede, inclusive com as grandes empresas, como pode ser uma economia criativa, mas que foque muito na concentração de canais de distribuição, da televisão, ou seja, que seja uma reprodução de um modelo, agora tomando como matéria-prima a criatividade e não mais o minério. Então esse é um cuidado que temos que tomar. Demar, como você vê essa relação entre a economia criativa e a sustentabilidade? Eu acho que depende do exemplo que a gente toma, né? Se você quiser olhar São Paulo como uma cidade criativa, a gente tem uma certa dificuldade. Primeiro porque é uma cidade enorme, mas aí a gente tem que olhar para determinados bairros ou determinados espaços onde essa atividade é efervescente e tem resultados muito interessantes. Mas quando eu estava vindo para cá, eu até imaginei que você ia perguntar alguma coisa nesse sentido, eu tenho um exemplo de uma cidade que para mim é um case de cidade criativa, que é Parintins, no Amazonas, que é onde tem todos esses exemplos que a Ana Carla comentou. Eu já participei do Festival de Parintins, é uma pena que é tão isolado e tão inacessível, né? Mas é uma cidade, primeiro, que está no meio da selva amazônica. A cultura, como ela falou, todas as músicas, todas as atividades são no sentido de engrandecer a mata, as tribos indígenas, a fauna, a flora. Então, a cultura está totalmente fomentando a sustentabilidade. Há essa conexão entre todos os moradores, a cidade inteira se une, entendendo que aquilo é uma atividade econômica, cultural, muito importante para o seu desenvolvimento e está conectada com várias outras cidades de todo o norte, tá? Principalmente Manaus. Muita gente, Manaus inteira praticamente vai para Parintins. E ali se tornou uma política pública, porque o próprio governo entendeu que sem esse festival, a partir de agora, a cidade teria talvez uma outra cara. Por que cidades criativas e não países criativos? É possível se falar de países criativos também? Se a gente pegar pelo mote que eu coloquei, da dificuldade de se enxergar São Paulo como uma cidade criativa, enxergar um país criativo, eu acho que fica talvez difícil. Mas o que eu acho que a gente consegue entender é uma cultura da criatividade na inovação, seja numa cidade pequena, grande ou até mesmo num país. Eu entendo que o brasileiro é um povo que tem a criatividade e a inovação não como uma competência ou uma vontade, mas como um valor. Nós somos
por essência, inovadores. Talvez por necessidade, talvez pelo nosso histórico... Novo mundo. Do novo mundo, talvez pelo histórico como esse país foi construído. Mas eu entendo que o brasileiro tem esse valor do empreendedorismo e da criatividade dentro de si. E quando ele encontra uma oportunidade de colocar isso para fora, incentivos, que eu acho que é o grande ponto que a gente tem que começar a olhar, isso aflora e a gente vê coisas maravilhosas como Parintins, como coisas em Belém, Salvador, Recife, em todos os lugares. Ana Carla, o que fazer para estimular a criatividade? Quer dizer, qual é o ambiente ideal para a criatividade se desenvolver? Pois é, a criatividade dentro da proposta de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade e de inclusão, acaba sendo muito transversal. E ela tem, de fato, de começar com a educação. A nossa educação ainda é muito herdeira da Revolução Industrial, enfim, e o próprio papel dos professores e de como eles transmitem conhecimento, e agora passa a ser um papel muito mais de treinar os alunos a entenderem as linhas para separar o que serve do que não serve das informações, essa lógica tem de ser aplicada também à educação. Eu me lembro quando eu era meninota, quando eu me punha a desenhar na cadeira, no papel, e a professora dizia, mas menina, presta atenção no que a tia está dizendo. E eu estava prestando atenção, mas eu também estava desenhando. Hoje, se a criança não fizer 5 coisas ao mesmo tempo, a professora fica preocupada, né? Então, também a criatividade tem que permear a questão da educação em ciência e tecnologia, porque não adianta nós colocarmos o melhor chefe de cozinha em uma cozinha com água e farinha, sem outros ingredientes, a gente não consegue progredir, turismo e outras questões. Vamos fazer um intervalo e na volta vamos ver como cidades menores podem se apropriar da economia criativa para buscar o desenvolvimento sustentável. Uma das coisas mais legais da economia criativa é que ela trabalha essencialmente com a vocação das cidades onde ela é implantada. Ou seja, não segue modelos prontos de desenvolvimento que dependem de muita grana. Por isso, são soluções que podem e devem ser implantadas em pequenas cidades e são uma ótima alternativa para elas. No Brasil, temos pelo menos 3 bons exemplos de cidades que estão se reinventando e buscando o lugar de cidades criativas do século XXI. Temos Guaramiranga, no Ceará, com seu festival de jazz e blues desde 2000. Paulínia, no interior de São Paulo, que criou um dos polos cinematográficos mais importantes do país. E Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, que abriga a Festa Literária de Paraty, a Flip, que este ano comemora a sua 10ª edição. O caso da Flip é referência nessa relação entre economia criativa e desenvolvimento social e urbanístico. Desde 2004, ela alavancou o turismo e gerou diversos benefícios para a cidade. Entre eles, leitura literária no currículo das escolas municipais, o reconhecimento do governo federal que repassa recursos do Ministério do Turismo para resolver problemas urbanos da cidade. Boa parte do que é a experiência de você e a Flip, ela se dá por causa dessa circunstância urbana de Paraty. Paraty não tem carro, Paraty tem esses espaços qualificados, isso promove o encontro entre as pessoas. A Flip ela foi feita por várias pessoas. A gente não ia ter apoios naquela época, apoio governamental tão consistente quanto um projeto urbano demanda. E a gente começou a explorar o outro lado fundamental, que é a demanda dos agentes locais, das forças vivas. Por exemplo, a gente hoje faz a cenografia da Flip através de oficinas, onde a gente forma cenotécnicos locais. Então, esse enraizamento é extremamente interessante. E a gente vê, por exemplo, hoje, vindo trabalhar na biblioteca, na atividade de leitura, mediador, uma moçada de 20 anos que aos 10 anos estava na Flipinha em 2003. Que legado é mais consistente do que esse?
importante que se tenha um trabalho de resistência, que você tenha uma visão crítica. Se você não fizer nada, Paraty tende a ser o que é Angra e o que é Ubatuba. Você já tem Angra e Ubatuba. Paraty tem singularidades. Você tem que tirar partido disso. Não existe uma cidade que seja boa para o turista, turismo sustentável, né? Que ela não seja uma cidade muito boa para quem mora no lugar. Esse turismo que separa a atividade turística da vida da cidade, ele é um turismo de vida curta. O que todo mundo fica atraído por Paraty é justamente pela história, pelas singularidades de um tipo de sociabilidade que existe lá e que vem das pessoas. Agora, por exemplo, se a partir de um determinado ponto todas as pessoas da cidade trabalham para o turismo, esse turismo ele não é sustentável, porque ele vai se esgotar, aquilo vai virar um resort. E Paraty é uma cidade que tradicionalmente ela tem as festas dela. Então tem a festa do Divino, a festa de Santa Rita, né? E a gente achou que esse era um nome que conectava essas duas pontas, né? Essa natureza de um festival centrado na literatura e não no mercado editorial e que se conecta com essa história, essa tradição de Paraty das festas. Ana Carla, essa utopia é realizável? As cidades pequenas e carentes de grandes recursos econômicos podem entrar no processo da economia criativa? Você conhece outros exemplos também, além desses que nós mencionamos? Pois é, há vários exemplos em diferentes partes do mundo. No Brasil, o que falta talvez seja se olhar um pouco mais carinhoso sob a ótica das cidades criativas para os nossos pequenos espaços. Há uma falsa associação de que somente as grandes cidades podem ser criativas. Mas uma cidade é tão mais criativa conforme a criatividade das pessoas que aí estão. O que talvez falte muito nas nossas pequenas cidades, ainda mais se considerarmos que 90% das cidades brasileiras têm até 50 mil habitantes, então é o grande manancial de criatividade, diversidade, de possibilidades, inclusive pela necessidade de criar coisas novas, o que talvez falte crucialmente seja esse novo olhar, reconhecendo que as singularidades, os saberes e fazeres podem sim ser grandes fontes de recursos econômicos. Porque muitas vezes, como essas cidades não se veem na televisão, elas não ouvem falar delas mesmas pelo olhar, pela voz do outro, pelo olhar do outro, elas acabam se sentindo, a autoestima é muito combalida e elas acham que elas precisam migrar para os grandes centros urbanos. Há uma experiência que me parece sempre muito interessante, eu me refiro a uma questão no norte da Inglaterra, era um conjunto de pequenas cidades que disseram, nós precisamos ser incorporados ao turismo. E depois de muita discussão, eles perceberam que o que eles tinham de mais diferencial era uma coisa que durante décadas tinha sido visto como a maior resistência ao turismo, que era o excesso de vento. Disseram, mas o que a gente faz com o excesso de vento? Eles resolveram então lançar uma candidatura mundial a artistas, designers, que fizessem projetos de grandes obras de arte, que ficassem, portanto, nos pontos mais elevados dessa região, mostrando a beleza do vento. E a que me parece sempre mais cativante é uma árvore toda retorcida, composta por tubos de órgão, e conforme o vento bate em intensidades diferentes por ângulos diferentes, a cada segundo é uma melodia diferente. Por conta dessas 4 únicas obras, eles conseguiram mostrar a singularidade que eles tinham, que era o excesso de vento, e hoje eles recebem cerca de 36 mil turistas por ano. Mas o que é mais fundamental nessa equação é o reconhecimento dessas singularidades. Eu acho que talvez isso seja o que nos falte. Ademar, o que você acha que realmente está na base do êxito dessas experiências? É a cultura e a infraestrutura? As duas bastam? Cultura e infraestrutura? Ou é preciso algo mais? Eu acho fundamental entrar nessa combinação de cultura e de infraestrutura a inovação, trabalhar com o potencial criativo dessa população e principalmente desenvolver algum tipo de trabalho de resgate histórico dessas cidades. Eu tenho um exemplo, talvez pessoal, eu sou de uma cidade aqui no interior de São Paulo, que chama Amparo, que é uma cidade que sempre foi uma cidade industrial. Sempre teve algumas indústrias que foram compradas, tem uma grande indústria de produtos de limpeza.
E recentemente eles começaram a olhar para a cidade e entendendo que, poxa, ali é uma região antiga mogiana, produtora de café. Ali passavam uma das poucas estradas de ferro que tinha no interior do estado de São Paulo. E há muitas fazendas de café. Então, de uns 10 anos para cá, essas famílias começaram a resgatar essas fazendas e transformar em hotéis, e transformar em pousadas. Então a cidade está começando a se enxergar como ponto turístico e, inclusive, agora vão refazer uma linha da antiga mogiana da Estrada de Ferro, que foi totalmente retirada ali da região. Então, assim, é preciso colocar essa criatividade, mas também associada a essa visão histórica. Poxa, qual é a essência dessa cidade? De onde nós viemos? Por que nós chegamos a esse tamanho? Pequeno, médio? Então, eu acho que essa combinação toda é fundamental para esse desenvolvimento. Na Europa se observou que os turistas também estão mudando. Eles já não querem mais ir pura e simplesmente descansar. Eles querem sair das férias tendo aprendido algo. E isso é muito bom. Vocês acham que esse processo pode contribuir com um processo também de descentralização do desenvolvimento, de um processo de desenvolvimento mais equilibrado no país? Eu não tenho dúvidas, porque é muito difícil você respeitar o que você não conhece, é muito difícil você respeitar o que você não ama. Então, para que nós possamos efetivamente nos aproveitar dessa diversidade que nos compõe, é preciso que todos os lados estejam abertos a entender o contexto do outro, o que perpassa naturalmente a questão da experiência. Então, se eu quero agora cada vez mais ir a uma aldeia, não para tirar foto do índio, mas para aprender a fazer pamonha, para dormir na oca e daí para frente, eu começo a viver o contexto da pessoa e isso traz uma série de outras riquezas pessoais, de satisfação, de entendimento de mundo, ampliação de horizontes, mas também de turismo, mas também de valorização daquele artesanato que agora vem com uma fotinha do índio explicando que saiu da palha do milho XPTO. Isso é fundamental para que possamos efetivamente ter novos olhares sobre a economia e sobre uma sociedade mais equânime, porque senão eu sempre acho que o outro tem de copiar o meu modelo. Mas você acha que pode também desafogar um pouco as grandes cidades, abrir um caminho também de busca de cidades menores? Eu acho que não apenas pode, como se faz necessário, por exemplo, em grandes centros urbanos como São Paulo. A gente tem conhecimento que muita gente daqui da Grande São Paulo está se mudando para cidades em cerca de 80 quilômetros, como Vinhedo, como Valinhos, na região de Campinas. E quando essas pessoas chegam nessas cidades, elas também chegam exigindo alguma atividade cultural, alguma atividade de entretenimento. Não necessariamente que essas pessoas vão empreender alguma coisa, mas eu acho que essa coisa de desafogar e de espalhar esse potencial é fundamental, porque chega num certo momento, aqui em São Paulo, por exemplo, muitas vezes a gente nem tem tempo de aproveitar todo esse potencial criativo que a cidade oferece para a gente. Vamos para outro intervalo e na volta falaremos da indústria cultural e da polêmica sobre os direitos autorais. Um dos grandes valores da economia criativa é a diversidade cultural. Em oposição a essa diversidade, que deu o tom durante o século XX, foi a massificação e a padronização da chamada indústria cultural. Seja na música, pop, no cinema americano, na própria televisão, só os mais fortes sobrevivem. Ademar, de que forma é possível competir nesse mundo como um pequeno produtor cultural? Quando a gente fala de economia criativa e pensando na inovação e na criatividade desses pequenos produtores, sejam eles musicais, sejam eles de moda, de gastronomia, o que a gente vê é que eles conseguem criar espaços dentro do seu mundo e de acordo com o alcance também que ele quer atingir e conseguir ter um sucesso dentro do seu negócio. E hoje, principalmente com a internet, a gente percebe muito uma série de exemplos. Então, existem alguns músicos, algumas bandas que pensam, eu não quero vender milhões de discos. Eu vou ficar muito feliz se o meu trabalho puder ser disseminado e eu atingir um determinado público onde eu possa remunerar o meu trabalho, toda a minha banda, eu ter uma vida mais digna e produtiva, sem necessariamente eu
precisar ganhar muitos milhões. E a gente entende que isso é um valor desses novos empreendedores. Eles querem, sim, sobreviver, mas não massificar exatamente a sua produção cultural. Ana, você concorda que a internet deu mais poder ao produtor, ao pequeno produtor, e o mercado global também mais possibilidades para ele? Você acha que, nesse sentido, a internet foi um instrumento importante para a economia criativa? Eu acho que tem sido, não somente na criação, mas também na produção, como você menciona, na distribuição e no acesso a um consumo diversificado. Agora, nós não podemos esquecer que continuamos falando do topinho da pirâmide, né? Porque a exclusão digital acaba sendo também uma exclusão cultural, pelo fato das pessoas não terem acesso, nem pela forma presencial e nem acesso por ciência e tecnologia, elas acabam sendo duplamente excluídas. O que me parece importante é que sim, nós aproveitemos esse potencial, mas ao mesmo tempo consigamos colocá-lo numa escala de modo que pessoas que hoje não se entendem na frente do computador, não têm acesso à banda larga, que é uma das mais caras do mundo no Brasil, consigam efetivamente concretizar esse seu potencial criativo, seja na produção, seja no acesso, por meio das tecnologias digitais. Então, as cidades sem conexão estão numa situação desvantajosa, muito desvantajosa. O ideal seria realmente a conexão universal no Brasil. Exatamente, porque essas conexões, é muito difícil você ter conexões entre áreas da cidade, com o entorno e com o global, se você não tiver acesso às mídias digitais, né? Eu queria fazer uma pergunta agora sobre direitos autorais, porque os direitos autorais têm um peso muito grande na economia criativa. Mas, ao mesmo tempo, se nós levamos eles de uma forma assim, muito rigorosa, eles podem impedir a circulação de certas mercadorias. Então, como você vê essa questão do direito autoral no Brasil? Eu acho que nós estamos criando novos modelos de negócios que permitem resolver os problemas que vínhamos discutindo em função da própria lei. E eu lhe dou um exemplo. Eu tenho vários livros digitais gratuitos, que organizei, que escrevi, que editei. Um deles teve 50 mil downloads em 4 meses. E isso acabou gerando toda uma demanda por projetos e por palestras que, de outra forma, talvez eu não tivesse gerado. É a questão do Tecnobrega no Pará também, que queima os CDs e distribui praticamente de graça para os camelôs e consegue utilizá-los como um cartão de visitas para que as pessoas contratem as festas. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados. Creio que já disseram tudo dentro dos limites, não é? Que podem também se despedir dos nossos espectadores e chamar para os próximos programas sobre economia criativa. Teremos mais aqui no Capital Natural. Ana? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer ver que a mídia efetivamente vem tratando de uma forma séria e cada vez mais difundindo esse tema que é tão importante para o nosso país de economia criativa. Poxa, agradecer em nome da FGV, a Band, a você, a toda a produção do programa, porque para quem trabalha com educação e formação como eu, ter um aliado como um grande canal de mídia como vocês, disseminando conceitos tão importantes assim, é fundamental se a gente quer realmente caminhar no novo modelo de desenvolvimento sustentável. Obrigado. Eu sou Fernando Gabeira, fique conosco.